via pra mim aquilo que eu queria, viajar, que tinha outras meninas da mesma turma, que eram maiores, que estavam viajando para a Alemanha. Então eu se espelhava naquelas meninas também. Ainda mais eu, uma menina negra da comunidade, sonhar em viajar para fora do Brasil e ser uma bailarina, não tinha naquele tempo, naquela época. Primeiro dia, na minha primeira aula de surf, quando eu fiquei em pé, a primeira vez que eu senti o vento no rosto, olhei para baixo, vi aquela água deslizando embaixo de mim, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, essa é a ferramenta que eu vou utilizar para transformar a minha vida mais uma vez e transformar a vida das próximas gerações. Transformar a vida de comunidades em risco de exclusão é um dos maiores desafios de projetos sociais. No Brasil, existem cerca de 820 mil organizações da sociedade civil, de acordo com o IPEA, auxiliando assim a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros. Bom, eu sou nascido e criado aqui dentro da comunidade do Turano e a minha infância ela foi bem tranquila, por eu vir de uma família religiosa, tive ali o meu pai e a minha mãe ali como uma estrutura familiar bem próxima de mim, então eu tive essa referência familiar muito próxima de mim na minha infância. Meus problemas, eles começaram mesmo na minha adolescência, né? Que é o momento da descoberta, o momento em que você começa a ganhar autonomia, o momento em que você começa, de fato, dar importância a quem são suas referências, às oportunidades que são ofertadas para você e que você passa a absorver mais dessa realidade, mais desse território. Eu morava na comunidade do Pavãozinho, em Cantagalo. E lá minha mãe descobriu, na verdade, quando o projeto iniciou lá. Eu sempre tive a vontade de fazer balé, desde pequena. Eu já fazia fora da comunidade, mas minha mãe não tinha muita condição de estar pagando esse balé. Então, quando o projeto entrou, minha mãe não pensou nem duas vezes e já me fez a minha inscrição. Naquele tempo tinha teste para selecionar as crianças. Então, naquele tempo era da faixa etária de 6 a 14 anos. Eu já tinha a mesma faixa etária. Foi no dia que abriu as vagas, minha mãe me inscreveu e eu consegui passar. Estou até hoje. Ao encontrar alguém com as mesmas características físicas, história parecida ou uma narrativa de superação, ela se torna referência. O jovem se identifica e vê como uma possibilidade, algo alcançável. A Ingrid Silva, vocês conhecem, a gente fazia aula junto, mas eu era mais nova do que ela, a gente era da mesma turma, fazendo aula. Então, eu crescia vendo ela. Então, era naquele tempo que é minha referência. No tempo que ela viajou, eu falei, gente, eu quero viajar também. No Teatro Municipal, a gente não tinha uma menina num corpo de baile negra que dançava, entendeu? Então, isso, a Ingrid chegou num ponto pra mim, assim, eu falei, a gente pode conseguir ganhar um mundo, entendeu? Eu sou da comunidade, ela também nasceu na comunidade negra, hoje em dia está aí brilhando. O Brasil como país do futebol, quando eu olho para minha própria vida, eu percebo o seguinte, cara, eu não era bom no futebol. Então, quando tinha que formar o time do futebol, ou eu era o último a ser escolhido, ou eu nunca era escolhido. Né? Então eu não conseguia ter uma referência ali do futebol que me inspirasse. Eu tinha referências de que eu conhecia, Pelé, o Ronaldo Gaúcho, o Fenômeno, o Adriano, enfim, mas não tinha uma referência inspiradora, né? Então esse processo de acesso a essas oportunidades, ele veio muito ali do curioso, do arriscar, né? Quem é surfista no Turano? Eu sou o primeiro surfista no Turano. A partir dessa ação surgiram novos surfistas e agora tem uma grande leva de surfistas aí vindo através do Favela Radical. Mas dentro disso eu também não queria ser uma referência do surf, eu queria tornar essa referência de desenvolvimento social. Então a gente trouxe skate, escalada, outros esportes. Por quê? Porque não tem essas referências dentro da favela, a gente não tem quem se inspirar. Hoje quem é referência de sucesso na favela é o dono do morro, é o cara que tem um cordão de ouro que atrai as pessoas, é o cara que tem a mina da hora, que se veste legal, o cara que tem a casa, tem um carro e que a família dele vai ao shopping 2 vezes ao mês. Essa é a referência que a gente tem na favela. A gente não tem a referência de quem foi trabalhar no mercado financeiro, de quem virou médico, de quem virou engenheiro, de alguém que transformou a sua vida e teve um crescimento econômico e mesmo assim mora aqui dentro e está aqui para fazer pressão no governo, está aqui para fazer pressão nas investidas
policiais estão aqui para fazer pressão na clínica de saúde por um melhor atendimento. A gente não tem essa referência. Então eu não tive e achei mega difícil no meu processo, na minha jornada, não ter essa referência, sabe? É para querer tirar essa visão das crianças, que criança de comunidade não pode sair, viajar, querer algo mais. Então eu acho que ele entrou no momento certo, naquele momento ali, sabe, muita criminalidade. Então as crianças tiram essa visão um pouco dali. Então pensa em querer ver mais coisas, conhecer outros lugares, ver cultura em geral, ter muito acesso assim à cultura, ao teatro. Isso é muito importante, isso eu acho que as crianças querem hoje em dia, entendeu? Querem ter essa visão de mundo diferente, porque o balé antigamente era uma coisa de elite, de corte, e como a criança vai querer pensar, eu vou fazer balé, mas eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, a mãe entrou um balé na comunidade, você não paga nada, a gente tem toda a ajuda para roupa, uniforme, o projeto Arca, né? Com toda a ajuda. Hoje em dia tá mais difícil porque não temos patrocínio, entendeu? Mas a gente tá ali incentivando a criança a querer, então a gente tá sempre reaproveitando, a gente reaproveita roupa de festival, de apresentações, sapatilha, colã, então para poder nunca acabar e a gente ter sempre chamando as crianças e incentivando. A associação entre favela e violência no noticiário constrói um lugar singular para espaços populares da cidade do Rio de Janeiro. Esse formato, onde se produz a notícia de fora para dentro desse território, atua no interior das comunidades, estabelecendo um estereótipo de seus moradores. Tive uma adolescência conflituosa, com diversas passagens pelo sistema socioeducativo, entrando e saindo diversas vezes. E quando eu completei a maioridade, eu tive problema com a dependência química, mais especificamente com o crack. Então, no ano de 2010, quando eu saio pela última vez do sistema carcerário, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa para transformar a minha vida. Não fazia a mínima ideia de por onde eu começaria e como eu começaria. Até que com o processo de pacificação ele avançando, o governo do estado ele fez uma parceria com a Federação das Indústrias. Então o governo do estado ele faria toda a parte de segurança pública dentro desses territórios e a Federação das Indústrias ela faria toda a parte de desenvolvimento social desses lugares. Para isso era necessário que eles tivessem agentes que fossem locais, que fossem moradores daqueles territórios, e eu fui contratado para isso. Né? E aí, quando eu começo a trabalhar nisso, eu também tinha um histórico de um outro trabalho que eu tinha feito antes, que foi no Jornal do Brasil. Trabalhei nos arquivos do Jornal do Brasil. Nesse período que eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu tive acesso a todo um arquivo deles e eu pesquisei sobre uma grande guerra que aconteceu aqui no início da década de 90. E eu não encontrei nada falando sobre essa guerra, depois eu percebi que eu pesquisei em anos errados, mas eu entendi que a única coisa que se consumia sobre a favela era só sobre a violência, só sobre a criminalidade, aquilo me incomodou. Quando eu fui trabalhar como agente local, continuava com aquela informação e aquela inquietação, sem saber o que fazer, e aí eu fui ter acesso às demandas sociais do território, porém continuava sem saber o que fazer, mas já estava num movimento, né? Já tinha ali uma cartilha de ofertas, de oportunidades para poder oferecer e poder ali estar trilhando uma outra jornada com a favela. No começo para mim foi tudo só como fosse brincadeira, para minha diversão. Mas foi aí que eu fui crescendo, evoluindo e vi que eu queria algo a mais, né? E aos 16 anos, de lá para cá, eu comecei a monitorar. Também tive grande oportunidade de estagiar no balé da Escola de Dança da Maria Oleneva. Ganhamos bolsa com o projeto. O projeto encaminhava as crianças que tinham mais desempenho em aula para lá. E aí eu tive a oportunidade de poder fazer o teste e conseguir passar. De lá para cá, aí eu fui evoluindo cada vez mais, fui gostando cada vez mais da dança, do balé em si. E aos 16 anos eu comecei a monitorar o projeto, dando aula para as meninas de 5 a 14 anos, lá mesmo da comunidade. A rotina nem sempre é fácil. Muitas vezes o trabalho ultrapassa até mesmo o horário de descanso.
Mas a possibilidade de viver o seu sonho e o amor pelo que faz não deixa que o desânimo chegue. A vida do bailarino em si, da dançarina, é sempre uma correria, né? Antigamente a gente falava assim que nem tinha férias. Um amigo chamava, vamos sair, não posso, tem ensaio, não posso, tem apresentação. Então, meio correria, mas eu tô acostumada hoje em dia, porque antigamente eu digo que era mais correria porque eu estudava, né? Tinha faculdade, saía da faculdade correndo para ir dar aula, às vezes saía de uma comunidade para ir para outra, ia do Jacaré para Cantagalo, e passava, e depois de noite tinha aula, chegava em casa só 10h30 da noite. Agora que eu tô morando aqui, é assim, uma correria também, acordo de manhã, desço, dou aula em 2 lugares, subo de novo, dou aula aqui, aí... Mas assim, chega num ponto que chega a ser gratificante, assim, não é cansativo. Porque é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, entendeu? E eu faço por amor, ainda mais crianças que não têm... que é um pouco carente, que mora na comunidade, precisa disso, entendeu? Eu tenho o privilégio de hoje estar vivendo o meu sonho, né? Então, o que contribui para que essa jornada de trabalho, ela seja bem mais tranquila. Então, hoje eu trabalho quase 10 horas por dia, né? Porque é o que eu sempre falo, eu não vim de uma escola de qualidade, então eu não tenho referências na minha família de administradores, então eu tenho que aprender a fazer isso. Então eu tenho que estudar, eu tenho que fazer network, eu tenho que cuidar de gente aqui. Hoje eu não dou aulas mais no projeto, né, porque a gente tem um corpo ali de recursos humanos que a gente consegue ter professores para essas atividades, né, mas essa parte de gestão, essa parte mais administrativa, ela é desafiadora e que também toma boa parte do meu tempo. Hoje eu trabalho de forma 100% integral no Favela Radical, os trabalhos que eu executo extras também tem a ver com o Favela Radical, então é uma palestra, né, é um workshop, trabalhando com alguma atividade de ESG, fazendo workshop com empresas. E aí dentro dessa dinâmica é isso aí, 10, 12 horas de trabalho, e se comunica, e viaja, e faz, mas é mega satisfatório. As preferências podem ser moldadas pelo meio social onde o jovem está inserido, ajustando assim suas expectativas e suas escolhas. As barreiras sociais limitam a consciência dessas crianças e adolescentes sobre suas próprias possibilidades. É mega importante que a gente olhe para o futuro, então, ou seja, construir um ciclo de desenvolvimento para as crianças, né, fomentando ali uma jornada ali de uma estrada sem cancelas, onde elas possam ter uma quantidade M de possibilidades. A gente precisa olhar para os jovens, que são essas pessoas que estão mais ligadas a esse mediatismo, né? Essa questão mais de imediato. Eu preciso de um emprego agora, eu preciso de um curso agora, eu preciso de recursos financeiros agora. E aí, para isso, você precisa se construir um ciclo de acessibilidade à oportunidade. Então, ou seja, hoje aqui no Favela Radical a gente tem o nosso programa de formação socioemocional que prepara os nossos jovens emocionalmente para inseri-los no mercado de trabalho. E a gente precisa pensar no pós, que é os adultos, os responsáveis desses alunos. Essas pessoas, elas precisam se qualificar para que elas ocupem outros espaços dentro das empresas. Por quê? Porque o desenvolvimento social ele precisa vir também acompanhado do crescimento econômico, né? Você não vai conseguir, eu não tenho problema nenhum com o cara ser padeiro, porteiro, manicure, são profissões muito dignas. Mas quando a gente fala de transformação de vida, de eu poder ter mais poder econômico, de eu poder transformar mais a vida da minha família, de eu ter mais essa possibilidade, a gente precisa qualificar essas pessoas para que elas ocupem outros espaços e não sejam esses. Já temos essas pessoas que fazem um ótimo trabalho, entregam muito bem, mas a gente tem mais potencial aí. O incentivo da família também é extremamente importante. Isso que é bom também, que os pais estejam sempre ali presentes, né? Porque não adianta só a criança. A criança começa, ela quer, mas os pais têm que estar persistindo que ela queira também seguir esse caminho. Projetos sociais não transformam apenas a vida de seus alunos, mas também a história de famílias e professores ali inseridos. O projeto me deu a grande oportunidade de também viajar para fora do Brasil, para fazer audições e poder estagiar numa companhia lá fora. E foi quando eu tive essa oportunidade de viajar para a Alemanha, eu acho que foi minha segunda vez antes de terminar a faculdade. Minha primeira vez foi em 2012, se não me engano, em 2012, que aí eu estagiei para uma mulher da Alemanha, que teve convênio com o projeto. Fiquei 2 semanas e eu falei, é isso que eu quero viajar, conhecer outros países.
E foi aí que depois de estar terminando a faculdade, eu tive esse privilégio de viajar com toda a ajuda do projeto. Consegui fazer uma prova lá, consegui passar, retornei ao Brasil para resolver passaporte e tudo mais e voltei para lá, para a Alemanha, e fiquei trabalhando 4 anos, renovando o contrato com essa companhia. Só que a pandemia começou, tive que retornar ao Brasil por tudo mais, não tinha como ficar lá sem trabalho. Retornei ao Brasil, mas eu estou até hoje com o projeto, mesmo estando distante, a gente está sempre em contato. Eu estou sempre dando aula quando eu venho ao Brasil. Hoje eu estou aqui dando aula para as crianças também. Trabalho em escola com expressão corporal e dança criativa para as crianças de 4 a 8 anos de idade. E é isso que eu quero transformar um pouco, né? Que eu quero mostrar um pouco o que o projeto transformou na minha vida para as outras meninas, para as outras crianças que estão chegando agora, para a nova geração. Eu acho que isso é muito importante e o projeto me ajudou bastante. Ele não só foi acolhedor, assim, não torno só em mim, mas também com a minha família. Hoje a gente chega num evento grande, a gente tem uma marca chamada Favela Radical e que participa de grandes eventos na cidade, é uma referência de inovação em atividades esportivas dentro da favela, né? Então essa carga horária, ela é tanto exigente, mas ao mesmo tempo satisfatória, porque o resultado é esse, né? E o que eu faço nesses lugares é levar uma mensagem que está de 20 mil pessoas que está dentro dessa mochila, porque eu carrego uma mochila com 20 mil pessoas, né? A gratidão é o maior combustível de quem trabalha diariamente nesses projetos, gerando uma rede de apoio e inspiração para esses jovens. O maior combustível é ver as crianças sorrindo, querendo sempre mais, se espelhando e falando que quando crescer quer ser igual eu. Mas eu falo assim, então persiste que você consegue. E não só assim, muitas meninas saíram de lá hoje em dia, assim, cresceram, entraram, porque a gente encaminha muitas meninas para outros balés, como Maria Oleneva. Umas saíram do projeto, iniciaram o projeto, né? O primeiro passo foi no projeto, e a gente encaminhou para Maria Oleneva. E hoje me agradece por ter começado lá, por ser a primeira professora delas. Isso é muito, muito importante pra gente. A gente fica muito feliz em ouvir isso. Hoje eu sou uma pessoa que eu digo que eu não acredito em segundas chances. Acredito que devemos dar quantas chances forem necessárias para transformarmos uma vida humana. Eu juro que ainda eu vou tocar o céu. Não era só mais um pedaço de papel. Eu precisava voltar com a folhinha. A minha vida naquela folhinha. Eu juro que ainda eu vou tocar o céu. Não era só mais um pedaço de papel. Eu precisava voltar. Yeah. Deixei pegadas no asfalto até a praça virar palco. Nasci no alto do morro, então não posso sonhar baixo. Ainda tô naquela de ser exatamente aquilo que eu já sonhei quando cresci.